Esse daqui eu tenho altas expectativas, então quando eu vi essas cores, tá bonito. Principalmente se você quiser usar durante o dia, mas é por causa da luz. Você precisa de luz nela pra ela, por incrível que pareça, até agora, talvez eu esteja gostando mais do que do verde. Mas a gente tem mais coisa pra testar. Ele já fica mais difícil de sair o pigmento. Se essa é a ideia, ele funciona. Você passa e já tá pronta. E ela tem uns cílios muito bonitos. Definitivamente esse lado ficou melhor que esse, mas... Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje é mais um daqueles vídeos em que a gente experimenta produtinhos que eu saí comprando por aí sem muito motivo. Se você assiste o canal, provavelmente você viu o vlog em que eu fui na Sephora atrás de uma coisa específica. Não comprei o que eu fui procurar, mas voltei com algumas coisinhas pra gente experimentar. E, gente, eu já tava indo, mas olha isso daqui. Acho que eu vou levar, hein? Olha que linda essa cor. Acho que é a que a gente viu lá, né? Acho que é um sinal de que eu devo levar. Eles me ganharam. Vamos lá. Não vou nem olhar pro lado. E eu tô devendo mostrar pra vocês. Aliás, eu não tô devendo não só pra você, mas pra mim também, porque eu não uso enquanto eu não faço esses vídeos com as minhas primeiras impressões, porque eu gosto de filmar, assim, a primeira impressão mesmo, assim, testando, vendo como é que é a primeira vez que se usa, errando mesmo, que a gente erra pra caramba, tá permitido errar, bom, então eu tô devendo esse vídeo. Se você é novo aqui, muito prazer, eu sou a Luciana, eu compartilho a minha rotina com você pra lhe inspirar a ter uma vida mais bonita, com ideias simples, com produtinhos que eu encontro por aí. Enfim, se você não é novo, provavelmente você também tá estranhando que ultimamente eu tenho postado vários vídeos desse de review ou de primeiras impressões. É porque neste momento em que você tá vendo esse vídeo, eu estou de férias. Porque eu mereço, gente. Todo mundo merece férias, inclusive eu. Então eu vou ter uma semana em que eu não vou poder editar vlogs pra ficar alimentando o canal. Então a gente vai aproveitar pra escoar esse monte de review que eu fiquei devendo pra vocês. E aí sim, daqui a uma semana, não se preocupe. Eu tô fazendo... Enquanto você tá vendo esse vídeo, eu tô de férias, mas eu tô trabalhando também. Porque, assim, youtuber não tem férias. Porque mesmo quando a gente tá de férias, a gente tá documentando. Então é claro que vai ter vlog pra você, não se preocupe, eu vou contar tudinho, eu vou trazer você na minha mala e você vai ver tudo que vai acontecer na viagem. Mas enquanto isso, a gente se diverte experimentando o que eu comprei. E você viu que quando eu passei na Sephora, eu acabei comprando esses dois lápis que eu tô muito curiosa pra experimentar. Na verdade, a gente foi lá à procura de uma paleta da MAC pra gente fazer a maquiagem pra Copa do Mundo. Que, aliás, depois eu fui na MAC e encontrei a paleta, essa daqui, tô adorando. Tenho experimentado bastante com ela, tenho aprendido a usar, mas eu também vi esses dois lápis da Sephora, da marca Sephora, e decidi comprar pra experimentar. Um com uma ponta mais grossa, azul, e o outro amarelo com uma ponta mais fina. A gente já fez o swatch, viu que é super pigmentado, né? Nós fizemos juntas aqui no vlog, mas chegou a hora de eu experimentar. Esse daqui eu tenho altas expectativas. Quando eu tava no caixa, olha, eu não tava nem parada na fila do caixa, porque não tinha fila nenhuma. Eu passei pra ir pro caixa, eu não tenho nem desculpa de falar que eu tava de bobeira olhando, não. Não. Eu vi essa paleta da Morphe, que é a coisa mais linda. Eu tava com muita dificuldade de encontrar paletas coloridas, então quando eu vi essas cores, eu tive que comprar, né? Tive que trazer pra casa. Eu fiquei na dúvida entre essa e uma outra também com outras cores. Então se a gente gostar, como essa paleta não é muito cara, quem sabe eu volto lá e compro a outra. Vamos ver. Mas outra coisa também que a gente tem que experimentar é o que tá me dando muito medo. Já tá me dando... já tô ficando super nervosa, porque a gente vai experimentar esses cílios postiços da Sephora, que vem um kit, você compra o kit com os cílios, com a pinça, com a cola, com tudo. Olha que legal. Aqui tem um kit completo, que vem com a cola deles. Talvez... acho que vou levar isso daqui pra experimentar também. E, se você me conhece, você sabe que esse é o meu pesadelo. Será que dessa vez vai sair alguma coisa? Não sei. Hoje a gente vai saber. Mas, hora de começar, que a gente tem várias coisas aqui pra experimentar. E, é claro, eu vou começar pela paleta, porque eu tô muito curiosa. E eu sempre falo aqui que eu compro a paleta e eu gosto de experimentar durante a semana. Não deixe pra experimentar quando eu vou usar, que normalmente, assim, um grande dia, se você acompanha os vlogs, você sabe que sábado à noite a gente costuma sair. E é o grande momento, assim, da semana em que eu me arrumo mais, assim. Mas eu nunca deixo pra usar uma paleta nova. Eu vou experimentando, na verdade eu vou aprendendo durante a semana, brincando com ela, até eu chegar
um entendimento, eu e a paleta. Então os vídeos que são a primeira vez são meio estressantes pra mim. Eu fico com muito medo porque eu não sei o que eu vou encontrar aqui dentro. Eu só sei as cores que eu tô vendo, mas eu não sei o resultado. E temos esse... Ai, eu não sei qual, gente. Tem coisa muito bonita aqui. Eu não sei nem por onde começar. Eu quero usar esse verde porque vocês sabem que eu adoro mint. Mint é a minha cor preferida e eu preciso usar esse verde. Então, eu tô pensando, como ele é mais opaco, usar ele com algum cintilante ou não. Não sei. Porque acho que o cintilante combina... Tá, já sei o que eu vou fazer. Eu vou começar com esse rosinha aqui, que é mais cintilante. Vou fazer de base e depois eu vou tentar trazer uma dimensão com esse verde água aqui. E acho que eu vou fazer igual eu fiz com a paleta da MAC, que eu vou fazer um olho de um jeito e o outro olho de outro. Vai ficar estranho, eu sei, mas eu não... Hoje o meu dia é em casa, eu trabalho em casa, não tenho que sair, então vai ficar estranho, mas eu faço isso por vocês, não se preocupe. Bom, eu tô vendo que ela é difícil de pegar no pincel, ela não é muito pigmentada. É diferente da última que a gente testou, que você respirava, assim, já vinha cor na sua cara. Essa daqui você tem que forçar um pouquinho mais a mão, talvez até dar uma molhadinha no pincel. Quem sabe? Deixa eu dar uma olhadinha no pincel, ver se a gente consegue tirar mais cor dela. Sai, não é tão ruim não, é só que a gente tá mal acostumado com as últimas, né? Então, deixa eu umedecer um pouquinho o pincel pra ver se muda alguma coisa. Já pegou um pouquinho mais. Ah, ficou bem melhor. Então, a primeira dica dessa paleta, se você puder umedecer o pincel, fica bem melhor. Até o efeito, né? Ficou efeito molhado, obviamente. Na pele dá pra aplicar mais uniformemente. E também eu já fiz a minha maquiagem de base, tá? Mas eu fiz hoje de manhã, a gente já tá no meio da manhã, já passou um tempo. Então minha pele já tá seca. Talvez se eu tivesse passado um primer, seria um pouco melhor, mas o truque da água funcionou muito bem. Eu gostei da base, ela... Não vou dizer que ela não é pigmentada, você vê que tá ali, ela só não destaca tanto, talvez pelo meu tom de pele. Com o meu tom de pele, ela não fica muito destacada. Talvez uma pessoa com uma pele um pouco mais escura que a minha vai ter um destaque maior, mas pro que eu quero, como base, tá bonito. Principalmente se você quiser usar durante o dia, verão, sabe? Aquela coisa mais praia, mais aproveitar o dia, aproveitar o sol, parece que ela é boa pra isso. Agora, vamos na minha... Eu ia falar minha queridinha, eu ainda não testei, mas eu quero muito que você seja minha queridinha. Quero muito gostar de você. Já pegou mais no pincel, que tá um pouquinho úmido ainda, mas não tá tanto como na hora que eu apliquei. Ela é mais pigmentada que a rosa. Você vê que já sai. A cor, ela é mais clara do que tá na paleta. É uma cor muito difícil. Todos esses tons de água, sabe? Verde água, azul água, rosa bebê, eles são muito difíceis de ficar, de aparecer na pele. Eu diria que é quase um brilhozinho do que uma sombra em si. Não, ela não chega a... Ela definitivamente ela não fica esse verde água. E eu achei que ele fosse opaco. Realmente você vê que tem um brilhozinho. Mas se você compara com essas daqui que tem relevos, ela parece mais opaca que as outras. Mas no fim das contas, na pele, elas têm a mesma quantidade de brilho, eu diria. Deixa eu passar com outro pincel, um pincel mais firme, pra gente tentar fazer aqui no canto do olho. Ah, já dá pra aplicar melhor com esse pincel mais firme. Ah, eu gostei. Claro que eu tenho que aprender a usá-la ainda, mas é a primeira vez que eu tô usando e não tá de todo ruim, não. Vou tentar trazer aqui pro lado. É uma cor que eu não diria que chega a ser furta-cor, mas dependendo do ângulo que a luz pega, fica com uma tonalidade diferente. Você vê que tem como se fossem uns brilhinhos ou umas purpurinas que são de outras cores, mas bem discreto, bem discreto. Tanto que aqui na minha voltinha do olho, parece que tá, como eu posso dizer que tá falhando a sombra, mas na verdade a sombra tá lá. É só que do jeito que a luz pega, às vezes parece, sabe quando a sombra falha num lugar? Mas é por causa da luz. Você precisa de luz nela para ela aparecer. Mas eu gostei. Gostei dessa cor. E como eu falei, ela é colorida, mas ela ainda assim é discreta, assim, ainda dá para usar durante o dia.
O rosa que estava embaixo praticamente desapareceu, você vê na pálpebra, você consegue vê-lo na pálpebra, você vê o brilhinho, mas de longe você não vê. Então, eu vou pegar esse mesmo pincel mais firme e vou nesse rosa aqui, que eu não vou chamar de opaco, mas é menos brilhante que o outro. Um pouquinho mais opaco que ele. Ai, nossa, cuidado esse pigmentado. Olha só, eu passei uma vez e olha só a quantidade. Adorei esse rosa. Adorei esse rosa. Se você viu o vídeo que a gente testou a da MAC, você sabe que eu tô traumatizada com aquele rosa Barbie, um rosa chiclete que eu passei no rosto inteiro. Enfim, achei que ficou muito forte, foi muito gritante. Então eu tô com medo de rosas desde então, eu fiquei traumatizada. Mas esse rosa, eu acho que eu voltei a me apaixonar por rosas. Ficou muito bonito. Claro que a gente tem que espalhar melhor e tal. Não sei se as duas cores combinam, mas as duas cores são lindas. Vou tentar dar uma espalhadinha aqui pra gente tirar essa linha do meio, essa divisão. Tá um pouco melhor. Mas ainda assim, eu vejo um pouco de problema nessa questão do verde, dependendo do ângulo que você olha, você vê mais o verde do que em outros ângulos. Então realmente às vezes parece que tá, sabe, que tá faltando sombra em algumas partes do olho. Tentar aplicar um pouquinho mais de limpar o pincel. Agora sim. Trabalhando bem, eu acho que dá pra sair algo bem legal daqui. Eu gostei. Se você assistir os vídeos, você sabe que eu gosto sempre de usar a mesma paleta pra fazer um delineado embaixo com um pincel fininho e tal. Eu adoro, acho que fica mais, como eu posso dizer, mais harmônico, porque você usa as mesmas cores da paleta e tal. Mas eu também gosto de brincar com lápis e delineadores, obviamente, e hoje a gente tem que testar esses daqui. Então, eu vou seguir para esse olho sem delinear esse daqui, a gente vai testar outras cores nele, e depois eu vou voltar com o lápis pra gente testar o lápis, porque senão vai ser difícil de eu testar o lápis. E agora, nesse daqui, bom, a gente já testou esse... O que eu faço aqui? Porque tem várias... Eu tô chegando mais 2 looks aqui que eu quero testar, então eu não sei. Porque eu tô enxergando esses 2 azuis juntos, deve ficar muito bonito. Eu também tô enxergando esse daqui com esse... Seria um vinhozinho ou um marrom? Parece muito bonito. Deixa eu pensar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos no azul que é mais diferente e qualquer coisa eu tiro e a gente faz mais um. Até mesmo porque eu tenho outro vídeo pra gravar depois desse e acabei de lembrar que eu não vou poder ficar com o rosto de cada lado de uma cor. Então acho que eu vou ter que tirar de qualquer maneira. Eu vou começar com esse azul aqui, fazer a base com ele, espalhar. Ele tem uma pigmentação média, mas é de se esperar porque é uma cor bem clara. Aliás, para uma cor clara, eu até vou corrigir o que eu falei, ele tem uma boa pigmentação, uma pigmentação forte. Porque essa cor, você passar e já ficar assim. O que eu acho é que olhando os dois assim, pelo menos aqui no espelho, quando eu olho no espelho que tá mais longe, parece a mesma cor. Quando eu olho perto, eu consigo identificar que um é azul e outro é verde água, mas de longe eles parecem iguais. Mas são iguais bonitos, pelo menos. Eu gostei desse azul. Olha só, eu só passei esse azul, eu não fiz nada pra deixar, pra trazer dimensão, e mesmo assim você já vê como eu posso dizer, uma sombrazinha no canto do olho. Gostei esse, por incrível que pareça, até agora, talvez eu esteja gostando mais que do verde. Eu gosto da cor do verde, mas a performance eu gosto mais desse daqui. E agora sim eu quero pegar esse azul mais escuro e tentar fazer mais dimensão. Eu acho, não sei. Vamos ver. Não sei se ele vai ser mais escuro que esse o suficiente. Ele é mais escuro, ele tem um tom até mais bonito. Eu só não sei se os dois combinam juntos, pra falar a verdade. Azul é difícil, né, de combinar. Nossa, mas eu adorei essa cor. Não, eu menti pra vocês. Essa é a minha cor preferida até agora. Que coisa linda. Olha só que coisa linda. E é tão pigmentado, não dá trabalho nenhum passar. Você passa uma vez e já tá assim. Claro que dá pra você brincar aqui um pouco, espalhar, fazer um delineado bonito e tal. Mas se você tiver com pressa, você resolve a sua vida muito rápido aqui. Adorei. Deixa eu passar um pouquinho mais do outro azul no canto interno do olho. Sabe o que falta nessa paleta? Uma cor pra gente fazer aquele iluminadozinho nos cantinhos, sabe? Quase um branco ou um gelo. Se você é dessas que não dispensa,
você vai ficar um pouquinho decepcionada com essa paleta. Mas sempre dá pra pegar de outra também, né? Gente, eu adorei. Eu comprei a outra paleta da MAC pra levar na viagem, mas eu acho que essa daqui vai também. Porque esses looks pro dia, pra um verão de dia, eu acho que combina super bem. Esse daqui ainda... Ah, não, eu gostei dos dois, pra falar a verdade. Eles não estão terminados, mas eles têm potencial. Deixa eu espalhar um pouquinho mais esse daqui. Olha, eu gostei mais do que eu imaginava dessa paleta. Tô realmente pensando em comprar outras cores. Mas a gente tem mais coisa pra testar. Vamos testar os lápis. Primeiro eu tenho esse azul com essa ponta grossa, como você pode ver. E onde eu vou passar aqui? Eu acho que é muito grosso para passar embaixo. Vamos começar passando em cima para ver o que acontece. Aliás, dá para você, se ficar do jeito que eu tô pensando, dá para você fazer uma base com uma sombra bem clarinha, bem básica, ou nada, ou você pode só passar, não sei, um corretivo ou um iluminador e fazer essa linha aqui e você já tem uma sombra para sair. Olha, é bem pigmentado e até mesmo por cima da sombra, que fica mais difícil de um lápis pegar, ele tá pegando bem. Eu gostei da precisão, apesar dele ser grosso. Aliás, por ele ser grosso, ele facilita a precisão. Deixa eu ver aqui no espelho de perto. Ai, que bonito. E até combinou com essa paleta, viu? Olha só. Combinou. Os dois azuis combinaram. E azul é uma cor tão difícil de combinar. Ai, adorei. Agora eu vou tentar fazer duas coisas como teste. Primeiro eu vou tentar puxar a asinha, ver que tão fácil é fazer uma asinha com ele. E depois a gente vai tentar esfumar para ver que tão fácil é esfumar com ele. Eu deixaria assim se fosse um look de dia, de praia, porque eu já tô super satisfeita. Mas aqui são as primeiras impressões, são os testes. A gente comete todos os erros agora para não cometer quando a gente tiver que realmente se arrumar para valer. Eu vou tentar puxar aqui. Nossa, muito mais fácil do que uma caneta. Talvez eu gostaria que fosse um pouquinho mais pigmentado, que saísse mais pigmento de uma vez para não ter que ficar passando e repassando. Mas até para mim, que é mais difícil, eu só não consegui desenhar a asinha. Tá, tem uma questão aqui. Quando você passa, é bem fácil. Por ser grosso, tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que quando você passa a primeira vez, você já consegue uma linha bem grossa. Só que agora, eu queria fazer uma asinha um pouquinho mais desenhada. E vai ser difícil com essa ponta. Vamos tentar. Aí já é mais difícil se você quiser fazer algo mais delicado, tá vendo? É bem difícil de desenhar um olhinho de gatinho mais delicado. Deixa eu olhar no espelho mais de perto. Funciona. Se você quiser um look assim mais dramático, um azul que fique mais presente, se você quer uma linha grossa, eu achei bonito, eu sairia com o olho assim, tranquilamente. Se você gosta daquele olhar de gatinho mais delicadinho, um efeito mais boneca, não dá pra fazer com esse lápis, não. Agora vamos tentar esfumar, ver o que acontece se a gente tenta esfumar esse lápis. Cadê meu pincel de esfumar? Vamos ver. Ele tem uma consistência bem cremosa. Aliás, ele é quase não chega a ser um gel, mas como se fosse um creme. Quando ele tá na pele, ele já é mais um creme, não tem aquele aspecto seco de um lápis. Então, ele não, para esfumar, ele não funciona, ele não esfuma muito bem, mas a vantagem é que com esse pincel você meio que consegue acertar a linha dele. Então, por exemplo, você pode vir aqui no cantinho, mover um pouquinho, como se fosse um creme mesmo. Imagina que você tá trabalhando com um creme e você pode meio que ajustar para fazer ele ficar mais, como eu posso dizer, a linha ficar mais limpa. Com certeza dá para brincar bastante com ele, mas não dá para esfumar. Agora vamos testar o amarelo. O amarelo também é da Sephora, só que ele tem uma ponta mais fina. Ele é retrátil. Esse também é retrátil, não é? Deixa eu confirmar. Esse também é retrátil. E esse tem que tomar muito cuidado. Se você viu, quando eu tava fazendo o swatch, eu quebrei só de fazer o swatch, porque ele é muito cremoso. Oh, não. Forcei demais. Tome cuidado, é frágil. De novo eu forcei. Mas é bem pigmentado, gostei.
e bem pigmentado. Então, vamos testar. Eu vou testar aqui embaixo do olho. Aliás, eu podia ir pro outro que tá todo azul, né? Vamos testar aqui nesse daqui. Ele é bem pigmentado. Muito legal, porque amarelo é difícil, hein? Aliás, a impressão minha tá saindo outro look pra Copa aqui. Ele é cremoso, e eu nunca achei que eu fosse falar isso, mas talvez ele é cremoso demais. Ele acaba ficando muito grosso, como você pode ver, tá vendo? Ele fica bem grosso. O que eu posso dizer? Não sei se eu gostei. Talvez eu tenha que aprender a usá-lo melhor, porque... ou talvez usar em cima. Vamos usar na parte de cima, na pálpebra, nesse outro. Eu acho que não vai combinar a cor. Mas se a ideia é testar o produto, vamos ver como é que ele fica. Eu acho que ele fica melhor, sabia? Definitivamente é um lápis para você usar na parte superior do olho, não na inferior. Mas eu noto que ele já é mais difícil de riscar em cima da sombra. Ele já fica mais difícil de sair o pigmento. Eu acho que ele funciona melhor sozinho. Mas dá para sair alguma coisa aqui. Eu diria médio. Não é o melhor lápis que eu já experimentei, mas a pigmentação me surpreende porque é amarelo, é difícil e vai ficar amarelo no seu rosto. Se essa é a ideia, ele funciona. Sim, ele funciona. Não funciona embaixo do olho, nem o azul, nem vou tentar, mas para a parte de cima, para a pálpebra, funciona muito bem. Eu também tenho que, digamos, praticar bastante esse azul aqui que ficou bem grosso, mas para testar o produto, ok, tem seus usos, não são perfeitos, mas dependendo pro que você quiser, eu consigo ver um futuro na minha penteadeira. Agora eu vou tirar rapidinho esse olho e vou fazer o olho definitivo para poder fazer outro vídeo de hoje e a gente terminar de analisar a paleta e depois a gente vai pro chefão. Deixa eu tirar essa... Mas primeiro deixa eu tirar essa maquiagem. Bom, acho que eu consegui fazer o melhor que eu pude. Não dá perfeito, mas dá pra perceber que tem tipo uma emenda aqui embaixo do olho, mas tudo bem. Pra gente testar a paleta, a gente vai para as últimas cores dela. Acho que últimas, eu testei todas. Sim, a gente vai testar todas. No final desse vídeo a gente vai ter testado todas. Eu vou começar com esse rosinha de novo, o primeiro que eu usei. Eu adorei esse rosa para base. E depois a gente vai nesse daqui, que parece ser muito bonito. Esse daqui a gente já conhece. E agora eu tô aplicando com o pincel seco e é bem diferente. Eu vou deixar o pincel seco pra ver. Não, eu preciso de pincel úmido pra ele. Vamos umedecer o pincel. Aplica bem melhor com o pincel molhado. E como ele é bem delicado, eu diria, bem sutil, pelo menos no meu tom de pele, dá pra você puxar até aqui em cima na sobrancelha. Você não precisa nem usar mais nada para iluminar. E como eu falei, dependendo de como bate a luz, ele tem um tom diferente e parece que quando a luz é direta, ele fica mais claro. Então essa parte aqui da sobrancelha que vai pegar uma luz mais direta, ele quase fica branco. Ou não é branco, mas ele é mais translúcido, eu diria, do que embaixo, que você vê mais rosa. Acho que eu vou usar bastante para base por causa disso. Principalmente quando eu tiver com pressa, porque eu não preciso usar outra cor perto da sobrancelha. Eu posso vir com ele e já fazer o meu olho todo, a base do olho todo. Aí você imagina, para um look assim de praia, de verão, você faz essa base, se você tiver um lápis desses, um lápis sombra, um lápis tipo esse, mas não dessa cor, é claro, porque o azul não vai combinar com ele. Se você tiver um dourado, um bronze, por exemplo, um rosa, você passa e já tá pronta. Você não precisa fazer mais nada no olho. O que sim, essas cores, a gente que tem a pele mais madura, eu que tenho 44 anos, tem que tomar muito cuidado para espalhar, porque fica mais difícil de espalhar. E isso é uma das coisas que eu sempre analiso quando eu tô testando uma paleta nova. Ok, com pele de 20 e poucos anos, tinta guache fica bonita, vou falar a verdade. Mas quando a gente vai, quando a nossa pele já não tá tão firme, já fica um pouquinho mais complicado, principalmente usar essas cores mais cintilantes. E eu noto que essa daqui, principalmente depois que você molha o pincel, ela fica bem fácil de espalhar, ela não envelhece a pele. É uma base muito bonita. E agora eu vou com o pincel mais firme. Eu vou nesse daqui, que é um marrom, mas ele tem uns tons de violeta, dependendo de como você olha. Eu vou tentar trazer a dimensão no canto do olho. Não parece muito pigmentado, vamos ver. Ele tem uma pigmentação boa. Tem que levar em consideração que eu botei bastante sombra embaixo, e essa sombra embaixo tá molhada, então ela tá mais cremosa.
um pouco mais difícil de espalhar, mas é bem pigmentada. Ah, eu gostei dessa combinação. Eu gosto muito de combinações assim, de algo mais cintilante no olho e algo bem escuro na ponta. Eu gosto desse contraste. Eu acho até bonito quando são cores que são parecidas, quando você brinca com isso de fazer um degradê e tal, mas vamos combinar que é mais difícil de fazer maquiagem assim. E nem sempre dá certo comigo. Agora, se eu uso duas cores que elas são bem diferentes, uma bem clara e a outra bem escura, eu noto que é mais fácil fazer esse efeito. Agora, uma coisa, eu passei a sombra, ficou muito bonito, e depois que eu espalhei, ela espalhou demais, ela perdeu bastante pigmentação, tá vendo? Ficou bonito, mas se você quiser um look mais carregado, você não vai ter. Mas faz sentido. Agora que eu penso, é uma paleta super verão, né? É uma paleta dia, ela grita dia, verão, praia. Então, realmente, não faria muito sentido a gente ter uma cor muito escuro, um marrom muito fechado. Ela realmente, essa cor, ela traz uma dimensão, ela é mais escura, mas ela ainda tá na mesma linha das outras, esse cintilante bebê, eu diria. Existe essa categoria, cintilante bebê, acabei de inventar. Ah, eu gostei do efeito. E vou te falar, das últimas paletas que eu comprei e eu experimentei aqui com vocês, essa é a que tá sendo mais fácil, assim, de cara pra primeira vez. Eu nunca me dou bem com uma paleta na primeira vez. E essa eu já tô saindo com um look que eu acho que eu vou usar bastante, que eu gosto muito desse tipo, esse contraste. E eu gostei, achei fácil de fazer. Eu fiz bem rápido isso. Aplicando do outro lado. Olha, eu gostei bastante, viu? Achei que combinou. Talvez eu gostaria que tivesse um pouquinho mais de brilhinho nessa cor escura, porque o outro é bem cintilante, tem tanto brilho, e aí chega aqui, parece ter uma camada fosca em cima. Mas a gente pode resolver isso com um pouquinho de pó iluminador em cima. Mas eu gostei do custo-benefício dessa paleta, ela foi bem barata comparada às outras, ela foi 20 e pouco, eu não lembro exatamente o valor, mas eu lembro que ela foi 20 alguma coisa. E todas as cores eu acho que eu vou usar, eu gostei bastante. Melhor do que muita paleta cara aí que eu comprei. Pra você ter uma ideia, há umas semanas atrás eu comprei uma da NYX, que é essa daqui. Tudo bem, tem mais cores e tal. Acho que o preço normal dela é $30, eu comprei na promoção 22 e tal. Tudo bem, tem mais cores e tal, tem desde as cores mais básicas aqui em cima pro dia a dia, esses nudes, tem uns outros azuis, mas ela não performou tão bem. Eu comentei aqui, a gente testou ela pela primeira vez, ela não performou tão bem, e essa daqui foi mais barata, ok, com menos cores, mas você também nota que vem em maior quantidade cada uma das cores. Olha o tamanho dos quadradinhos aqui na da NYX e olha o tamanho dos círculos aqui. Então vem mais no fim das contas. Então tem menos cores, você tem menos opções, é uma paleta que vai te dar menos opções, mas eu preferi muito mais, viu? A gente às vezes se engana porque aquela vende na farmácia, que vai ser o melhor custo-benefício e tal. Essa paleta da NYX foi uma das, eu diria que dos últimos meses foi a decepção que eu tive, sabe? Mas essa daqui tá linda, gostei. Antes de eu fazer embaixo, da gente delinear embaixo, que tal se a gente brincar com os cílios e testar? Ai, vamos lá. Todos agora rezando. Vamos todos respirar fundo. Deixa eu guardar os pincéis aqui que eu não vou usar para deixar aqui um pouquinho mais, a mesa um pouquinho mais arrumada, para não me distrair tanto. Cadê a tampa disso daqui? Já tá uma bagunça aqui. Mas vamos lá. Bom, sobre esse kit. Eu comentei quando eu comprei que eu tinha uma amiga aqui no college, aqui no Canadá, que ela é muçulmana e ela usa o véu e tal, e ela sempre tá com os olhos muito lindos, até mesmo porque é uma das poucas partes do corpo dela que a gente vê, então ela se esmera pra caramba pra ter uns olhos sempre bonitos, sempre sombras maravilhosas e tal. E ela tem uns cílios muito bonitos. Uma vez eu perguntei pra ela e ela falou que ela só usava cílios da Sephora, porque o melhor custo-benefício é fácil de aplicar e tal. E aí quando eu tava lá na Sephora, eu lembrei disso e eu resolvi testar. E aí eu vi que tinha um kit, eu falei assim, então vamos testar logo tudo da Sephora. Vamos testar os cílios, vamos testar a cola, vamos testar a pinça, que é diferente das pinças que eu tenho. Ela é mais fininha. Hoje a gente vai testar tudo. Assim que eu conseguir abrir isso daqui. Pronto. Aqui a gente tem a pinça, que ela é mais fina do que as que eu tenho.
Vamos ver se eu vou conseguir. Esses cílios são enormes. Meu olho é pequenininho. Eu acho que com um dos cílios eu posso cortar no meio e fazer um par de tão grande e de tão pequeno que é meu olho. Eu não sei se os cílios que são grandes demais ou meus olhos que são pequenos demais. Mas olha só o tamanho disso daqui. Deixa eu olhar no espelho para ter uma ideia. Aliás, o próprio, ele mesmo já vem meio que com uma colinha. Nossa, é enorme. Eu tô falando sério, acho que dá pra cortar no meio isso daqui. Falo sem cortar. Eu sei que não vai ficar perfeito, mas eu acho que é a melhor forma de eu ver o tamanho que eu tenho que cortar, porque eu tenho medo de cortar demais. Então, com ele posto, eu posso saber mais ou menos quantas carreirinhas eu tenho que cortar. E aí vem com duas colinhas, acho que elas são brancas. Sim, são brancas. Ai, ai, não vem instruções, não vem. Ah, muito pequenas, não dá. Passar a cola nos cílios, saindo alguma coisa. Gente, eu uso óculos, é muito difícil pra mim fazer essas coisas sem óculos. Ah, agora eu tô vendo. Eu acho que aplicou a cola. Ups! Vamos tentar colocar no primeiro olho. Obviamente tá enorme, mas realmente eu não queria cortar, mas é mais fácil, sim. Parece que tá solto. O que tá acontecendo? Não, tá solto não. Tá colado mesmo. É só na ponta mesmo que tá solto porque ele tá grande. Mas foi bem fácil. Nossa, foi muito fácil. E eu nem fiz lambança dessa vez. Será que é sorte de principiante ou ele é assim mesmo? Eu vou tirar e vou cortar a pontinha dele e aplicar novamente. Deixa eu contar quantos eu tenho que cortar. Vamos cortar aqui a pontinha dele. Não que eu acho que essa tesoura é a ideal. Cortou. Agora eu vou usar isso como medida para cortar o outro. Pronto, agora vamos aplicar novamente e ver se era sorte de principiante. Essa cola, ela parece boa, porque ela parece colar, mas ela não faz lambança como as outras que eu tentei no passado. Aliás, é até difícil de ver se a cola tá saindo. Até agora, a pinça foi meio que desnecessária, viu? Vamos lá. Eu acho que colou. Aqui no canto ficou faltando. Talvez eu tenha que cortar um pouquinho mais. Ainda tá grande em mim, eu acho. Mas ficou. Na verdade, quando eu vi esses cílios, eu achei que eles fossem ficar mais volumosos. Eles não são tão volumosos. Eles são até bem discretos, eu diria. Na verdade, eles estão pra baixo também. Eles não são muito... Eles não vêm muito curvados, eu vou ter que curvá-los. Essa é outra etapa. Primeiro vamos vencer essa fase, depois a gente passa pra próxima. Mas agora pensando até que faz sentido ele não ser muito volumoso, né? Porque se é um kit para iniciantes, normalmente o iniciante ele tá testando. É meio estranho quando a gente já coloca cílios muito grandes, muito chamativos da primeira vez, assim. A pessoa tá se acostumando com esse look, né? Então acho que faz sentido. Vamos tentar o outro lado. Afinal a pinça foi útil. E conseguimos aplicar. É difícil olhar. Esse lado já ficou um pouquinho melhor do que esse daqui que foi o primeiro. Mas ficou muito bom. Eu demorei, sei lá, isso porque eu tô falando com vocês e tal, não demorei nem 10 minutos. Eu imagino que sozinha e tal, em 5 minutos eu faria isso. Tive que cortar, medir da primeira vez e tal. Mas da próxima vez eu acho que vai ser bem mais rápido. E eu tenho que aprender também um pouquinho mais o posicionamento dele. Mas tirando isso... E o que eu falei, ele não é muito volumoso, mas ele sim adiciona, principalmente pra mim que praticamente não tenho cílios. Então pra mim faz diferença. Definitivamente esse lado ficou melhor que esse, mas foi o segundo. O que é uma boa notícia, significa que eu evoluí de um pro outro. Agora eu me borrei aqui. Deixa eu tentar consertar aqui no cantinho. Acho que só tá piorando. Eu gostei. E vou falar, não vou passar máscara neles, porque eu gostei desse efeito natural e eu acho que não precisa. Acho que ficaria demais e faria muita lambança. Vou ficar com esse look assim pelo dia. Agora eu só vou fazer o delineado mesmo embaixo pra gente acertar a maquiagem. E se você reparar bem, esse daqui tá bem... Ele tá, eu diria que tá perto da perfeição. Esse daqui tá um pouquinho solto aqui. Assim, eu acho que eu curvei esse daqui melhor, mas pra primeira vez eu gostei. Acho que eu vou procurar outros modelos da Sephora. Sobre a cola, eu gostei porque ela é eficiente. Eu passei um pouquinho e ela grudou, mas ela não fez lambança, porque o meu problema com essas colas é que elas fazem muita lambança, mas ela não sai grudando em tudo. Ela gruda o que tem que grudar, que são os cílios. A pinça, eu tava meio com medo, mas eu achei, no início eu achei que eu não ia precisar, mas realmente, principalmente no final, na pontinha, ela ajuda pra caramba pra você não grudar o dedo na cola.
bola. Também gostei da pinça. E os cílios em si, como eu falei, ele é bem maleável, ele não é muito duro nem muito macio, ele é o ideal para você conseguir mexer nele e moldar no formato dos seus olhos. Então, eu acho que eu vou lá na Sephora comprar outros modelos. Até mesmo porque eu fiquei um pouco decepcionada, que eu achei que ia ficar mais volumoso, mas esse pro dia a dia tá muito bom, mas pra noite eu vou lá procurar algum modelo mais volumoso. E agora acho que eu só vou fazer mesmo o delineado embaixo. Eu uso a paleta para fazer o delineado embaixo ou eu uso outra coisa? Vamos ver. Eu vou usar a paleta, eu vou usar essa cor aqui e vou delinear embaixo pra gente terminar. Apesar de que até que um preto ficaria legal por causa dos cílios. Ah não, ficou legal esse, gostei. E pronto, esse é o look com essa paleta que eu adorei e com os cílios da Sephora que eu também adorei. Aliás, eu já vou correndo gravar o próximo vídeo, aproveitar a maquiagem. Eu tenho que gravar o vídeo fazendo as malas para viagem. E, bom, os lápis gostei mais ou menos, para ser sincera. É legal, não sei se começa pelo preço. Eles performaram do mesmo jeito que performaria um lápis que eu compro na farmácia de uma marca mais barata. A Essence, por exemplo, tem lápis maravilhosos, muito bons por R$5,99, R$6,99, e esse daqui foi 26 e o outro 22, se eu não me engano. Não, esse foi 18 e esse 24. Então, assim, não sei. Mas a paleta eu vou procurar por mais cores, os cílios eu vou procurar por mais modelos. E eu considero esse vídeo, eu considero essa compra um sucesso no geral, porque pelo menos eu saí com um look que eu adorei, que eu devo usar bastante nesse verão. E eu quero saber de você o que você achou das cores dessa paleta, se você acha que eu tenho que comprar as outras cores dessa linha da Morphe. Ai, diz que eu tenho, diz que eu tenho. Se você quer ver outras marcas, se você quer ver outras paletas, outros produtos testados, deixa nos comentários, porque eu adoro ir à procura de novos produtinhos para peles maduras, para pessoas com mais de 40 anos como eu. Enfim, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like para ajudar o canal, ajuda bastante, gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para mais vídeos como esse, para vlogs, para vir nas férias comigo, enfim, pra gente se divertir pra caramba. E no mais, eu te espero aqui no nosso próximo vídeo e até lá, um beijo, tchau, tchau!